Estamos iniciando o nosso Café com a Coach de hoje com o tema O Segredo da Mulher Bem-Sucedida. Hoje nós vamos falar sobre algumas práticas, hábitos que uma mulher bem-sucedida ela traz em si. Porque assim, você precisa entender o significado, o que significa sucesso, né? E é uma das perguntas que eu sempre faço, né? E nós já vamos iniciar aqui esse momento com essa pergunta. O que é sucesso para você? Né? Sempre que eu faço essa pergunta, algumas pessoas dizem, sucesso para mim é viver com saúde, em paz com a minha família, trabalhando e todo mundo indo bem. Isso é sucesso para mim. Para outras pessoas, sucesso é a realização profissional, ou uma realização financeira, né? Para outras pessoas, sucesso é simplesmente estar com as contas pagas. Não, sucesso para mim é eu estar com as minhas contas pagas. Eu estando com as minhas contas pagas, isso para mim já é um sucesso. Para outras, já define sucesso como fama. Para outras, já define sucesso pelo o valor dos seus rendimentos ou pelas coisas que tem. Então, entender o significado de sucesso é o primeiro passo. E sucesso ele é muito subjetivo em relação ao significado. Porque para cada pessoa tem um significado diferente. O que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para você. E é mediante essa visão que nos vai levar no próximo nível. Entendendo esse significado. Do que de fato significa esse sucesso. Por exemplo, para as pessoas que entendem que sucesso é fama. Elas vão buscar o tempo todo notoriedade, elas vão buscar o tempo todo aparecer, mostrar. E o seu valor vai ser determinado apenas pelo que se tem. Porque quer mostrar, tudo depende do status, né? Do status social, do status de vida. Mas enquanto que para pessoas que o seu sucesso é a sua família, ela vai prezar pela sua família, a sua saúde, ela vai prezar pela sua saúde. Então, o primeiro passo é você entender o que é sucesso. E você já pode até fazer isso aí. Pega um papel e responda essa pergunta. O que é sucesso? Né? O que é sucesso para você? Responda isso. E mediante a sua resposta, é que você vai entender qual o próximo passo a dar. Então, não tem... Para pessoas que definem sucesso como riqueza, vai viver a busca apenas de riqueza. Mas quem define sucesso como um conjunto, né, dos vários pilares, que é o que a gente sempre fala em relação à nossa vida, que é uma vida sistêmica. E por nós termos uma vida sistêmica, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos um sistema. É como o nosso corpo, o corpo humano, ele é composto de várias partes. E cada parte tem a sua função e que elas em equilíbrio nos deixam, né, nos dão bem-estar, nos deixam bem, nos deixam saudável. Da mesma forma, é na nossa vida. Eu tenho várias partes, vários pilares. Eu tenho ali em média 11 pilares na minha vida, que são os pilares mais importantes, os pilares essenciais. Quando eu observo para cada um desses pilares e que formam uma roda, e essa roda eles estão em equilíbrio, a roda ela começa a girar e eu fico bem. Quando algum desses pilares eles estão em sinal de alerta, eles não estão bem, eles estão em uma situação crítica, acaba prejudicando todos os outros. Então, por exemplo, hoje, para mim, sucesso é eu ter o equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Para mim, sucesso hoje tá muito ligado, e eu só ia deixar isso para a parte final, mas eu já vou abrindo aqui. Para mim, o segredo da mulher bem-sucedida é a sua mentalidade. É o seu emocional. E é por isso que eu falo tanto sobre isso, é por isso que eu defendo tanto. Porque tudo tá ligado ao seu emocional, à sua mentalidade.
E quando eu tenho uma mentalidade de sucesso, quando eu tenho uma mentalidade de avanço, quando eu tenho uma mentalidade, sabe, que me leva de fato para o próximo nível, eu consigo realizar e eu consigo passar essa energia para tudo que está à minha volta. Então, o grande segredo, com certeza, está nessa busca de você se desenvolver. E que não é apenas o sucesso em uma área. Porque você ter sucesso apenas no seu profissional, ou apenas na sua casa, ou apenas com a sua saúde, é bom. Mas melhor ainda é quando você busca desenvolver em todas as áreas da sua vida. Melhor ainda é quando você se desenvolve em cada área da sua vida. E eu não estou falando aqui, eu sempre enfatizo isso, eu não estou falando aqui de perfeição. Eu não estou falando aqui de uma vida zero problemas. Eu estou falando aqui de você olhar para a sua vida, e é o que a gente fala de autorresponsabilidade, a gente vai falar sobre isso. E quando você olha para a sua vida e você entende que a vida que você vive hoje é a vida que você merece. Como assim, Josi? Porque é a vida que você plantou. Tudo que eu vivo hoje é a colheita do que eu plantei lá atrás, do que eu plantei ontem. Eu defendo muito e eu falo muito a respeito da lei da semeadura. Porque a gente colhe o que a gente planta. E ninguém pode vir plantar por mim. Quando eu cedo o lugar, né, de plantar e colher os próprios resultados da minha vida para uma outra pessoa, ela vai plantar o que ela quer. E é aí onde a gente entra essa questão da dependência, né, da dependência emocional, da dependência do outro. E você deixa de viver os seus valores, por isso que eu falo, né, em relação a essa questão da mentalidade, do autoconhecimento, e você perde os seus valores, e você perde o seu foco, tudo só em prol do outro, de atender o outro, de fazer pelo outro, e você acaba que os anos vão se passando e você esquece de si. E você esquece do que é mais importante para você. Então, se você quer colher resultados diferentes, hoje, comece a plantação. Hoje. Se você quer começar a colher resultados diferentes amanhã, a plantação precisa começar a ser a partir de hoje. Então, o sucesso, ele tá muito, muito, muito ligado à sua mentalidade, a como você pensa, ao que você atrai, a sua energia, a energia que você está vibrando para o universo, o quanto que você tem feito pelo outro. Eu defendo algo que faz parte de mim, que é o crescer e contribuir. Para mim, é um lema, crescer e contribuir. Porque se eu quero crescer e eu entro na ignorância de achar que sozinha, né, eu consigo, que eu não dependo de ninguém, que eu não preciso de ninguém, que eu faço tudo só. Se eu entro por esse caminho, é um caminho que vai levar a resultados negativos. Mas quando eu entendo que quanto mais eu contribuo na vida do outro, que quanto mais eu contribuo, né, com o que está nas minhas mãos, quanto mais eu sirvo o outro, mais eu cresço. Quando Jesus estava com os discípulos sentado à mesa, um deles perguntou: Mestre, qual dentre nós é o maior? Eles queriam saber quem deles era o maior. E o Senhor, ele respondeu da seguinte forma: o maior entre vós é aquele que serve. Porque eu vim para servir. Então, quando você entende esse propósito de servir o outro, de contribuir na vida do outro,
o seu crescimento, o seu sucesso, ele é nítido. Quando você entende que não é só sobre você, é sobre mim, a primeira pessoa, eu cuido de mim, a pessoa mais importante na minha vida sou eu, e quando eu estou bem o suficiente, eu compartilho isso com o outro. É o transbordo. Só que o que é que muitas mulheres, muitas vezes faz? Elas contribuem na vida dos outros sem antes tratar de si própria. E aí, quais são as consequências disso? Estresse e ansiedade. Porque nós temos um número cada vez maior de mulheres estressadas e ansiosas. E até depressivas. Porque elas dão para o outro aquilo que elas ainda não têm. Elas tiram de si, elas se desdobram de si para o outro, para o que está à sua volta, e esquece de si. E aí, inicialmente, não é percebível, porque inicialmente você vai tirando de pouquinho. Você tira um pedacinho seu, você tira um pedacinho seu, você tira um pedacinho seu. Quando vai observar, e que já está no nível elevado, já tirou tudo. Entende? E na vida para mim contribuir na vida do outro, eu preciso encher o meu vaso. Eu preciso encher o meu pote. Então, quando eu trato de mim, quando eu cuido de mim, quando eu me alimento, quanto mais eu sou transformada, o meu vaso ele vai enchendo. Quanto melhor eu estou, o meu vaso vai enchendo. E quando ele enche, que ele começa a transbordar, eu contribuo com o outro sem precisar arrancar pedaços de mim. Eu contribuo no outro porque eu estou transbordante. Eu contribuo na vida do outro porque eu tenho para dar. Eu não estou arrancando, eu não estou me sacrificando. Eu estou doando o que eu tenho de melhor. Porque eu transbordo isso. Então, quando eu faço isso, eu consigo contribuir de uma maneira tão linda e tão transformadora que quem eu contribuo fica bem e eu fico melhor ainda. E eu não preciso sofrer, eu não preciso me sacrificar. Então, essa questão do contribuir, do se doar, do se servir, ela precisa estar vinculada ao cuidado que primeiro é com você mesma. E é triste de ver quantas mulheres têm se perdido nisso. Quantas mulheres hoje, né, vivem com crises por ter se perdido nesse processo, nessa trajetória. E nós temos aqui, né, eu vou apresentar aqui para vocês alguns hábitos dessa mulher bem-sucedida. E uma mulher bem-sucedida, e é o que a gente falou, isso vai do olhar de cada uma do que olha ser, né, uma mulher bem-sucedida, uma mulher de sucesso. Porque o que é uma pessoa bem-sucedida? É o que eu falei inicialmente. Às vezes a gente só traz para a questão de riqueza, o que não é. É quando você entende que você tem sucesso nas áreas da sua vida. Quando você entende que para as áreas que você olha, você vê um resultado bom, algo bem feito. E dentre os hábitos dessa mulher bem-sucedida, que nós vamos listar aqui 10 hábitos. Por quê? Porque as pessoas, gente, que se destacam, que crescem, elas deixam rastros, elas deixam pistas, elas têm algo em comum. E é sobre esses hábitos, é sobre esse algo em comum que a gente precisa observar e modelar. Porque se deu certo para tantas pessoas, eu não vou ser a única que não vai ser. Então a gente modela, né, hábitos que já dão certo. Não adianta, não precisa eu mudar a rota, eu inventar o caminho, eu inventar, sabe?
É só fazer. É só fazer o que precisa ser feito. Sabe por que você ainda não alcançou resultados esperados ou desejados? Porque às vezes você não faz o que precisa ser feito. E adultos precisam fazer o que precisa ser feito. Nós não somos mais crianças. Né? Somos mulheres adultas e que precisam fazer o que precisa ser feito. Às vezes tem coisas que dá prazer, que são prazerosas de fazer, mas tem coisas que não são tão legais, mas que precisa ser feito para chegar no nosso resultado. E um dos hábitos dessa mulher bem-sucedida é o hábito da leitura, de ler livros. E eu já vi muitas pessoas dizendo, mas é chato, mas eu não gosto, mas eu não quero. Mas através da leitura, você desenvolve várias áreas da sua vida. Você desenvolve a sua oratória, né? Você ali na leitura, você desenvolve para ter uma boa oratória. E a gente sabe que hoje, você que tem o seu negócio, você que tem o seu trabalho, ou direto ou indiretamente, está envolvido com vendas. E a comunicação é algo muito importante no processo de vendas. Eu falo aqui com mulheres empreendedoras, mulheres que têm um negócio e as vendas elas estão ligadas diretamente ou indiretamente. E a comunicação é algo importantíssimo nesse processo de vendas. E através da leitura você desenvolve a sua oratória, a sua comunicação, a sua persuasão, né, de palavras, de falar corretamente. Tudo isso você desenvolve, né, através da leitura. A sua como é que eu posso falar? Concentração, né, de você se concentrar. E eu sempre falo, e quando eu falo em relação à questão da leitura, também de qual o livro, né? Não é qualquer tipo de livro. Mas eu sempre falo isso, procure ler livros que realmente vão te agregar conteúdo na sua vida, que vão agregar valor na sua vida. Eu gosto sempre de ler livros que estejam ligados à situação que eu estou vivendo naquele momento que eu preciso. Tem momentos que eu preciso desenvolver mais o meu espiritual, então eu leio um livro mais voltado para essa área. Agora, por exemplo, eu estou lendo o livro O Negócio do Século XXI, que é mais voltado à área do marketing, das vendas, do marketing, do negócio, porque é algo que eu estava desejando aprender mais um pouco. Eu estou assim, encantada com o conteúdo, muita luz já se acendeu assim para mim, mas vários dos livros que eu já li sempre representam alguma etapa da minha vida. Então, procure desenvolver o hábito da leitura, né? De ler ali pelo menos 2, 3 páginas por dia. Porque isso desenvolve a sua concentração, isso desenvolve o seu intelecto, né? Isso desenvolve o seu intelecto. E assim, gente, uma mulher inteligente é algo assim incrível, né? A gente sabe que a sabedoria o Senhor, Ele nos concede, né? A mulher sábia lá de Provérbios, ela tinha sabedoria. Mas quando a gente desenvolve o nosso intelecto e a gente fica mais inteligente e a gente desenvolve isso, agrega muito valor no que a gente faz, no que a gente é e no que a gente faz. Então, a leitura, ler bons livros é um dos hábitos das pessoas bem-sucedidas, das mulheres bem-sucedidas. Um outro ponto é algo que eu precisei aprender na prática. Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Eu passei muito tempo da minha vida falando muito para muitas pessoas. Eu sempre era a que falava, eu sempre era a que estava à frente, eu sempre era a que orientava, eu sempre era a que estava ali. Por muitos anos, eu sempre fui a que falava. E quando eu entrei nesse processo, né, de autoconhecimento, de mudança de mentalidade, e que eu precisei me calar e ouvir outras pessoas, foi onde começou a magia na minha vida, porque agora eu comecei a aprender com outras pessoas. E eu comecei, ao invés de ir nas rodas, eu sempre ser a que sempre fala, aprender a ouvir
o outro. E quando você tem essa, que é o que a gente chama de escuta ativa, a gente aprende muito. Eu aprendo falando. Eu estou aqui falando com vocês, eu passo o que eu sei, eu passo as minhas experiências, eu passo o que eu aprendi. Eu aprendo também falando. E quando a gente... E é até uma das formas de a gente aprender mais rápido é ensinando. A gente aprende de uma forma até maior. Só que quando você começa a ouvir o outro, é muito mágico. Porque você sente o outro. Tem um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu tenho até ele aqui. Esse livro aqui. Ele fala muito sobre essa questão do outro. De você ouvir o outro. E de você sentir o outro, e você ter simpatia pelo outro, e de você entender o lado do outro. Até numa negociação, no que você faz, você aprender a ouvir, se conectar como ouvinte, ouvindo o outro, isso facilita até no seu processo de vendas, no seu processo de se relacionar com os outros, nos seus relacionamentos. Então, a escuta, você aprender a ouvir é muito importante. Semana passada eu viajei, e eu estava num grupo de mulheres que eu nunca tinha visto. E nesse grupo de mulheres, a gente estava se conhecendo. E uma falava uma coisa, outra falava outra. E aí a gente foi... quando terminou o nosso encontro, a gente foi para um quarto de uma delas. E aí a gente ficou ali conversando para se conhecer. E aí o que aconteceu? Tinha uma delas que falava muito. Ela não dava espaço. Sabe, ela falava da vida dela, da história e tal. E quando alguém falava, era como se não tivesse espaço. Ela falava muito. E aí, às vezes, eu gosto também de falar. Eu gosto de falar. Eu falava alguma coisa, mas eu entendi que ela queria o espaço ali de estar falando. E aí, eu disse, não, é o meu momento, então, de ouvir. Então, eu vou ouvir. Eu vou me permitir ouvir. Aí, ela falou, todos falaram. Às vezes, eu dava, né, ali a minha opinião. E aí, quando a gente encerrou a conversa, que a gente saiu do quarto, aí eu falei assim pra elas, meninas, eu não tive assim a oportunidade de falar da minha história, da minha trajetória, da minha jornada, porque é muita coisa. Mas eu aprendi algo muito grandioso agora, nesse momento. E que eu aprendi na vida e eu coloquei agora em prática. Que é justamente o ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente aprende muito. E quando eu aprendi a ouvir, isso foi muito grandioso, porque cada história que eu ouvi, cada situação que eu ouvi, eu falei, caramba, é isso, né? Eu ficava refletindo, mentalizando e ali refletindo sobre aquela situação. Então, uma das atitudes dessa mulher bem-sucedida, ela não é só a que fala, ela também é a que ouve. E quando ela ouve, ela sabe como utilizar aquilo ao seu favor, seja através do aprendizado, aprendendo, né? Ou refletindo, enfim. Então, a escuta ativa, ela é muito importante. Um outro hábito sempre é possível melhorar. Como assim? Uma mulher bem-sucedida, ela entende que ela não chegou na potência máxima. Ela entende que evolução é constante. E eu trago isso, gente, assim, pra minha vida. Pronto, eu já aprendi o que eu queria aprender. Eu já cheguei no nível que eu queria chegar. Não. Então vou viver nessa sede constante. Não é isso. É você entender que você precisa melhorar sempre. Que você precisa melhorar sempre como pessoa. Então, esse ponto é você entender que eu já aprendi muito, mas eu ainda sei que tem mais. Até mesmo porque a nossa vida hoje, ela é um constante aprendizado. E se você quer evoluir, o que é que vai te levar para o próximo nível? Conhecimento. Por quê? Paulo Vieira, ele sempre fala isso. O que a gente não tem é porque a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, a gente já teria. Então, nesse processo, é isso que você precisa entender. Eu preciso estar evoluindo, eu preciso de conhecimento, eu preciso de avanço, isso daqui vai contribuir para o meu processo, isso daqui também vai. Qual é a ajuda que eu preciso? Será que eu preciso de ajuda de alguém? Sabe qual a ferramenta que eu vou precisar? O que é que vai me ajudar a ir para o próximo nível?
Então, colocar assim, sabe, na sua cabecinha, entender que o processo de melhoria, ele é contínuo, constante, evolutivo. É um processo e que é um processo maravilhoso. Eu costumo de falar sempre para as meninas que estão dentro do Águia, que é a minha mentoria, uma mentoria individual, não é em grupo, é individual. Eu sempre falo para elas o quanto que, sabe, a gente sempre compartilha isso, o quanto que é prazeroso, o quanto que é bom. Quando a gente vive esse processo e quando, diante desse processo, você começa a olhar para as coisas de uma forma diferente e você entende que quanta coisa que a gente não sabia, quanta coisa que a gente aprende e quanta coisa que melhora quando a gente aprende. Então isso é algo assim muito poderoso. Um outro hábito é você se arriscar. Arrisque-se. Saia da sua zona de conforto. Ah, mas eu já ouvi muito falar sobre isso, de sair da zona de conforto e tal. Mas o que isso significa de fato? É você se permitir traçar, né? Quando a gente entra aqui na questão das metas, dos objetivos, é quando você se permite, né? O que é que eu desejo? E para me alcançar esse resultado desejado, o que é que eu preciso fazer? Por vezes, eu vou ter que me movimentar. Porque resultado, gente, para ter resultado, você precisa de movimento. Você precisa se movimentar, você precisa estar em ação. Você precisa estar fazendo, se movimentando, agindo. É o que a palavra do Senhor fala sobre a fé e as obras. A fé sem as obras, ela é morta. Então, você tem um sonho, você tem desejo, você deseja algo, pronto. Ali, através da fé, a sua fé está em ação, de viver aquilo ali. Mas agora, o que é que você vai fazer? Qual é o movimento? É onde entra o fazer, né? Onde entra a parte aí, as obras, né? O que é que você tem feito para alcançar isso? Então, por isso que você precisa se permitir se arriscar. Eu preciso fazer o quê? Para, de fato, eu chegar nesse objetivo. É o movimento. Então, não é ficar na zona de conforto, não é ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem do nada. Tem que ter ação, tem que ter movimento. E além, né, desses hábitos, tem um outro hábito que é muito, muito, muito importante. Atividade física. Gente, a atividade física é um dos hábitos mais terapêuticos que existe. Porque a atividade física, além dos benefícios para a saúde, que todo mundo já sabe o quanto que é importante, para o seu emocional, auxilia demais, 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 demais. Essa semana eu estava falando com uma pessoa, a gente estava até conversando em relação aos óleos essenciais, né, e tal. Aí ela falou assim, estava conversando comigo a respeito disso, que desde que tinha muitas dores, que tinha insônia, que tinha vários problemas de saúde, tinha problema na coluna, não conseguia dormir à noite. E desde que começou a fazer exercício físico, até uma prática de exercício físico, é como se fosse assim, sabe? Eliminou todos os problemas. Porque não sente mais dor, dorme tranquila, enfim. A prática, gente, de uma atividade física, ela favorece demais, porque ela desenvolve hormônios, né? Os hormônios que ajudam, que auxiliam nesse processo. Então, você todos os dias ter um hábito de uma atividade física, isso é muito importante. Sabe, nem que seja ali uma caminhada no final da tarde ou no início do dia. Eu gosto de fazer no início do dia, eu não gosto de fazer atividade física à tarde. Eu gosto na manhã de me exercitar, de fazer alguma coisa, nem que seja ali 15 minutos, 10, 15 minutos, sabe? Pega, nem que seja no YouTube, vai lá e pega alguma dança ou algum hit, sabe? Sempre tem, gente. Então não tem como ter desculpa. Mas tenha o hábito de se movimentar, de movimentar o seu corpo, de se exercitar, porque isso faz bem para você, para o seu emocional. Então é um hábito saudável e que ajuda em todas as áreas da sua vida. Além da atividade física, tem a questão de relacionamentos saudáveis.
de você construir uma rede de relacionamentos saudáveis, sabe, com as pessoas. E aí eu já vou entrar no próximo, né, que é também de você se cercar de pessoas inteligentes, de pessoas que acrescentem valor na sua vida. Por quê? Olha só, eu vou entrar já nesses dois pontos, porque um é bem parecido com o outro, mas para você entender. Nós somos a média das 5 pessoas que nós temos mais próximas da gente. Só é você observar as pessoas que estão à sua volta, você vai ver como você é a média das pessoas que você convive. E o que acontece baseado nisso? Se você convive com pessoas negativas, reclamonas, com certeza você também é uma delas. Se você convive com pessoas que sempre estão ali, sabe, com a energia lá embaixo, com certeza a probabilidade é que você seja ou se torne uma delas. Então, você cultivar relacionamentos saudáveis, isso vai te ajudar muito a você se tornar uma pessoa melhor e você também se desenvolver como ser humano. Ah, vou me intrigar das pessoas, vou me virar. Não, não é isso, sabe? É que é uma lógica do que acontece. Se você tá com a energia muito boa e chegou uma pessoa com a energia lá embaixo, e essa pessoa vê que você tá tão bem, ela mesma se sente mal e ela se retira. Não é obrigado nem você pedir, dá licença. A pessoa não se retira. A palavra do Senhor, ela fala sobre a luz e as trevas. E ela fala que a luz, ela ilumina, ela clareia as trevas. Se você é um ser de luz, e é assim que a palavra do Senhor diz, por onde você anda, a sua missão é iluminar, é clarear. E se tem trevas, você vai clarear. E se essa treva, né, essa energia ruim, se ela não condiz com a sua luz, ela mesma vai se retirar. Eu digo isso porque isso aconteceu real na minha vida. Muitas pessoas saíram da minha vida. Inicialmente eu não entendia. E depois eu entendi que a energia não era compatível. Incomoda. Você sabia que a sua alegria incomoda? Você sabia que você viver bem incomoda? Você sabia que a paz que você tem no seu lar, a sua comunhão com Cristo incomoda para algumas pessoas? E para as pessoas que incomodam, elas não conseguem permanecer no mesmo ambiente, no mesmo local ou junto com você. Então, o que é que elas fazem? Ou elas vão te criticar. Por quê? Todas as pessoas que criticam, elas estão abaixo de você. Ninguém critica quem está acima. Porque quem está acima, quem está num outro nível, entende o processo. E não vai andar criticando ninguém. Então, as pessoas que te criticam, porque elas estão abaixo de você. Então, as pessoas que elas não gostam de você, ou que elas não vibram a sua energia, ou elas vão te criticar, ou elas vão se afastar. E que bom que se afastaram. Às vezes eu vejo pessoas se reclamando das pessoas que se afastaram da vida. Ah, mas fulano de tal. Agradeça. Você não sabe o que é que passa no interior. Você não sabe, às vezes, o que é que está acontecendo. Então, assim, construa relacionamentos saudáveis. Preze pelas pessoas boas que você tem à sua volta. Valorize as pessoas boas que você tem à sua volta. Cative, cultive isso pra sua vida, porque não tem coisa melhor do que relacionamentos saudáveis. Quando eu falo disso, gente, eu falo de tudo. Pessoas que estão à sua volta, cultive isso. Tem coisa melhor do que você conversar com uma pessoa de uma conversa boa, de uma pessoa que sabe, que te ajude, de uma pessoa que, quando você fala, e quando eu falo isso, gente, eu não tô falando só em relação, às vezes, às pessoas que, ou que tá na igreja ou que tá fora. Isso pra mim não faz diferença, porque tem pessoas que tá na igreja e que quando você encosta pra falar, é só pra falar de reclamação, é só pra falar da vida triste que vem levado. Então, assim, eu sei que existem problemas, eu trabalho com pessoas que têm a vida cheia de problemas. Só que é chato você conversar com uma pessoa que não tem uma coisa boa pra falar. Cerque-se de pessoas que têm uma palavra boa pra conversar com você. Cerque-se de pessoas que te ajudem, que te eleve o nível, seja espiritual, seja profissional. Então, é interessante que você se relacione com pessoas dessa forma. Que você se relacione com pessoas que te ajudam dessa forma. Então, relacionamentos saudáveis é muito, muito, muito importante nesse seu processo. E, deixa eu ajeitar aqui que tá girando aqui, senão daqui a pouco o celular cai. Deixa eu só ajustar.
Prontinho. Então, e procure sempre estar ao redor dessas pessoas que tenham algo para te ensinar. Pessoas que tenham algo para te ensinar. Às vezes a gente, por ignorância, tá? Às vezes a gente se sente bem quando a gente se acha que é o maior do que está à nossa volta. E sabe o que é interessante? E eu já falei pra vocês em relação à escuta. Quando você se cerca de pessoas que te ensinam, que tem algo pra te ensinar. Pessoas que têm algo que pode passar pra você também evoluir. Por exemplo, eu não vou dar ouvidos pra uma pessoa que venha falar pra mim, por exemplo, de alguma área que nem sequer ela já conseguiu passar. Quando alguém vai falar alguma coisa pra mim, a primeira análise que eu faço, quem é a pessoa e se o que essa pessoa fala, ela vive. Ela tem que passar por essa análise minha. Já chegou pessoas que vieram dar palpite na minha vida, por exemplo, sobre casamento, sendo que o casamento delas é uma merda, desculpa a palavra. Como é que eu vou dar ouvido de uma pessoa que vem dar palpite no meu casamento, se nem o casamento dela dá certo? Entende como não faz sentido? Então, quando alguém vem falar alguma coisa pra mim, eu olho pra pessoa, essa pessoa tem propriedade pra falar isso pra mim? Eu tenho como aprender dessa pessoa? Uma pessoa vem falar de espiritual, vem falar de Deus, vem falar de fé, se ela no primeira tempestade quer desistir, quer acabar com o mundo, vou desistir, vou abandonar tudo. São coisas que pra mim não funcionam. Então, quando eu olho para as pessoas, essa pessoa é uma pessoa que tem propriedade para me falar, para me ensinar, para me ajudar. Eu ouço e aprendo. Então, cerque-se de pessoas que têm algo para te ensinar, que têm algo para te orientar, que tem algo, sabe, para agregar na sua vida. Uma outra coisa, aprenda. Uma mulher bem-sucedida, ela sabe lidar com o dinheiro. Aprenda a lidar com o dinheiro. A administrar o seu dinheiro. E quando eu falo disso, não seja pouquíssimo, seja muito. Mas você precisa aprender a lidar com o dinheiro. Ter a gestão financeira, saber administrar o seu lar. A mulher de Provérbios 31, ela administrava a sua casa, ela administrava o seu lar, ela administrava o seu negócio. Ela sabia administrar tudo que ela tinha. Então, uma mulher bem-sucedida, ela não é aquela mulher consumista, aquela mulher que tudo que vê pela frente aqui dentro de casa é ela, que é a devoradora. Sabia que tem disso? O devorador tá na minha casa. Às vezes é a mulher que é a devoradora. Não é o diabo, às vezes é ela que destrói o lar dela. Às vezes é ela que falta a comida no armário, mas a roupa de luxo dela, a roupa bonitinha, o perfume não falta. Sabe que tem coisas assim que eu não consigo entender. Não consigo entender. Então, aprender a lidar com o dinheiro, gente, é algo muito importante. Aprender a lidar com isso. Porque quando você aprende a lidar, o dinheiro ele não vai te dominar. Porque o que a palavra do Senhor fala? Ela não fala que o dinheiro é errado, de forma alguma. É o amor ao dinheiro. É o apego. Tem pessoas que o apego às coisas materiais é o que destrói. Porque entende que o valor não é no que é no que se tem. E aí é um caminho que leva à perdição. Por quê? Olha só, você considera para uma pessoa, faça essa análise com você. Você admira essa pessoa pelo que ela é, pelo que ela faz ou pelo que ela tem? Eu sempre falo isso, eu não quero ninguém que esteja próximo a mim, ou pelo que eu faço, ou pelo que eu tenho. Eu admiro pessoas que estão comigo pelo que eu sou. Porque sabe a pessoa que eu sou. Sabe o meu processo, sabe a minha história. Me conhece. Só que nós vivemos numa geração de pessoas que estão se perdendo nisso.
que infelizmente estão se perdendo nisso e estão se apegando ao que se tem. Então, ter essa administração, sabe, saber lidar com isso é muito importante também nesse processo. Outro ponto, parar de reclamar. Eu tenho dentro da mentoria Águia, tem uma técnica que é o jejum da negatividade. Que é você pegar e você, assim você faz o jejum de várias fases, você começar a se libertar de tudo o que você fala que é reclamação. E eu faço até uma análise. Já pensou se você hoje perdesse tudo o que você reclamou ontem? Já pensou? Então, todos nós temos o lado luz e o lado treva dentro da gente, o lado bom, o lado ruim, o lado positivo, o lado negativo, só que a gente tende a desenvolver mais o lado negativo do que o lado positivo. Só que quanto mais eu reclamo, o que é reclamar? É você clamar 2 vezes. Quanto mais eu reclamo, mais eu atraio aquela situação ruim pra minha vida. Mais eu atraio aquela situação ruim pra mim. Então, pare de reclamar. Ao invés de reclamar, agradeça, agradeça e agradeça. Ontem eu fiz um atendimento e uma das meninas que estão comigo, a gente falou justamente sobre isso, sobre essa questão da ingratidão. E a gente aplicou uma ferramenta e ela acabou, ela mesma falando assim, descobriu o quanto que eu sou ingrata. Eu já ouvi, muitas pessoas me falavam que eu era uma pessoa que não sabia agradecer, que eu era ingrata, mas eu nunca via isso, mas hoje eu entendo que é isso. Por quê? Porque, gente, quando a gente olha a nossa volta e a gente não tem um motivo para agradecer e a gente só tem motivo para reclamar, a gente tá atraindo muita coisa ruim para a vida da gente. Muita coisa ruim para a vida da gente. Então, quando eu começo a agradecer, quando eu começo a desenvolver a gratidão na minha vida, nas pequenas coisas, o Senhor, Ele nos abençoa de uma forma linda, 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 linda. Então, seja grato pelas mínimas coisas que você tem. Sabe? Eu sei que todo mundo tem problema, eu sei que você tem, eu tenho os problemas, todo mundo tem problema, mas para de focar só no seu problema. Começa a olhar para as coisas boas que você tem à sua volta. Começa a focar nas coisas boas que você tem à sua volta. Começa a agradecer a Deus, sabe, por essa maravilha que você ainda tem. Pelas coisas... Tem coisas que você tem que tem pessoas que almejam ter e que não possuem. Então, aplique o jejum da negatividade na sua vida e comece a ser mais positiva, comece a ser mais grata. E você vai começar a ver a diferença. E... além de todos esses pontos, né, um último ponto é a autorresponsabilidade, a autocrítica. De você olhar para você e você entender que você é a responsável pela vida que você tem levado. A vida, eu falei isso no início do nosso encontro, e você é a responsável pela vida que você tem levado hoje. Se você quer viver uma vida diferente, começa a partir de hoje a fazer a diferença. Ontem foi tão emocionante, ontem à noite eu fiz um atendimento. E aí, quando a gente foi fazer a técnica da visualização, de montar um mural, é tão interessante que tem pessoas que chegam, gente, e não tem uma visão de futuro boa. Ou às vezes não é nem boa e nem ruim, não é nada. Não tem uma expectativa do que quer pra vida. Não sabe o que quer. E aí quando eu perguntei assim, e aí, o que é que você quer para os próximos anos? Quais são seus sonhos? Aí a pessoa assim, nunca pensei sobre isso. E nunca pensei sobre essa hipótese, enfim. E aí custou para a pessoa começar a pensar o que queria, o que desejava para a vida. E aí sabe o que é que acontece? Na palavra do Senhor, o Senhor diz assim, tudo que a gente pedir, a gente recebe. O justo... tudo que pedires em meu nome, recebereis. É assim que a palavra do Senhor diz. Mas aí ele diz assim, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Porque vocês pedem, mas vocês pedem mal. Porque quando você chega assim e diz assim, Senhor, eu quero viver em paz, a minha família bem, amém. Isso é muito genérico. Mas quando você é específica com Deus, quando você diz assim, Senhor, tá aqui o meu projeto. Tá aqui, eu te apresento... isso aqui, eu coloco nas tuas mãos, o meu projeto, faz a tua vontade na minha vida.
O Senhor vem, gente, ele age de forma extraordinária. Porque ele faz com que a gente viva a boa, agradável e perfeita vontade dele. Quando a gente está na direção dele. Quando a gente é um servo fiel que está na direção dele. E aí quando você começa a sonhar, eu sempre gosto de falar disso. Sonho por si só não se realiza. Eu sempre falo. Não basta só sonhar que não vai realizar. Mas o primeiro passo é você querer. É você desejar. É você sonhar. E aí quando nós fizemos essa aplicação, ela começou. Há coisas que um dia ela desejou, mas depois pelos problemas, pelas dificuldades da vida, acabou desistindo. Acabou deixando de lado. E aí ela começou a se permitir sonhar. E até para falar de viver isso, custava sair da boca. E aí até que ela conseguiu visualizar, não, eu quero viver isso. Eu acredito que eu ainda posso viver isso. E ela começou ali a desenhar a vida dela, dos sonhos. E quando ela começou a desenhar, ela falou assim, eu não acreditava mais que era possível isso. E eu falei, sabe o que é isso? Quando você se permite começar a sonhar, você está desenvolvendo a sua fé. Na ciência, o nome que se dá é lei da atração, física quântica. Eu acredito. Mas eu acredito que tudo que a ciência afirma, a palavra do Senhor já comprovou há milhares de anos. E eu entendo que isso é fé. Quando você se permite a dizer, Senhor, eu quero viver isso aqui. Eu profetizo sobre a minha casa, eu profetizo sobre a minha vida. Isso aqui. É isso daqui que eu apresento nas tuas mãos, Senhor. É essa vida que eu apresento nas tuas mãos. E quando você busca, pronto, eu te apresento o meu projeto. Agora, o que é que eu vou fazer para viver isso? Que é a fé eu estou usando. Eu estou acreditando em algo que ninguém pode acreditar, no que aos meus olhos humanos eu não vejo, mas que aqui, aos olhos da fé, eu vejo. Isso é fé. É você acreditar pelos olhos da fé, né, das coisas que não se conseguem ver, mas você pela fé consegue ver e você correr atrás. E você agir, e você entrar em movimento. Então, quando você se permite fazer isso, você vive. Eu falo isso, gente, porque tudo que eu vivo hoje, um dia eu sonhei. Um dia eu desejei. E muita coisa que eu vivo hoje, às vezes foram profecias ditas na minha vida há 10 anos atrás. Então, assim, não importa o tempo, mas você precisa permanecer, a consistência. É você continuar, independente do problema, independente da dificuldade, é você acreditar. Eu creio, eu vou viver, eu vou vivenciar isso aqui. E o que depende de você, lógico. Porque o que não depende da gente é nas mãos do Senhor. Eu sempre falo isso. Quando a gente define metas, objetivos, coisas a realizar, o que depende da gente, a gente vai lá traçar, né? As meninas que estão comigo, elas já sabem que a gente faz isso. Traça um plano, vamos fazer o quê? Cada mês, diário, semanal, mensal, o que é que precisa ser feito para isso acontecer? A gente traça um plano de ação. O que depende da gente. O que não depende da gente, né? O que depende do outro ou de alguma situação, a gente coloca nas mãos do Senhor. Porque o que depende da gente vai fazer, porque a gente está apresentando o projeto a Ele. Então, uma mulher bem-sucedida, ela tem esses hábitos. Falei para vocês 10 hábitos. E seguramente eu falei no início, e eu repito novamente agora para vocês, que tudo está na sua mentalidade, naquilo que você pensa. Nós somos o que nós pensamos, sentimos e fazemos, né? O que a gente forma uma crença. Então tudo está muito ligado. O resultado da sua vida hoje, os seus comportamentos, as suas atitudes é daquilo que você pensou e sentiu. Comece a mudar os seus comportamentos, que consequentemente você vai mudar o que está dentro de você. Né? Comece a mudar a sua mentalidade, comece a se conhecer, viva um processo de autoconhecimento. Sabe? Liberte-se daquilo que ainda te aprisiona, aprenda e aprenda. Se possível, entre na mentoria Águia para ontem, que é mais rápido. O processo, ao invés de você perder vários anos, em meses, você descobre coisas que você poderia passar anos até descobrir. Eu precisei de alguns anos da minha vida para aprender o que eu aprendi até hoje. Ainda estou nesse processo de conhecimento. Sempre busco cursos, livros, a presença do Senhor, principalmente porque
Muito que eu aprendi hoje, você já tenha me revelado através da sua palavra. Mas busque se conhecer, busque autoconhecimento, mudança de mentalidade. Esse é o maior segredo para você se tornar uma mulher bem-sucedida. Certo, meninas? Então é isso. Um beijo para vocês e até o nosso próximo Café com a Coach.